De volta ao projeto Empresa, fica agora a conhecer a Domática. A atividade desta empresa resume-se a estas duas caixas. A portuguesa Domática especializou-se no desenvolvimento de uma plataforma universal que pode ser vendida a qualquer outra empresa para qualquer tipo de programação. Samuel Silva, acionista e CEO da Domática, costuma dizer que faz a farinha para os clientes fazerem os bolos que quiserem. De forma simples, é uma base de hardware preparada para aplicações de software. A iDom, nome desta framework universal desenvolvida pela Domática, vai este ano à conquista do mundo. Das atuais 9.000 peças, a empresa vai passar a ter 25.000 disponíveis em vários países. E nem a crise abalou a estratégia da empresa. Nós estamos um pouco alheios à crise, porque para já é realmente o primeiro ano onde estamos aí comercialmente para a rua, mas é o ano onde sentimos realmente as vendas a incrementarem. Portanto, quando nós acreditamos que temos uma coisa muito especial em mãos, lutamos quase de uma forma autista para o mundo que nos rodeia. Portanto, foi um pouco isso. Foi pensar que o mundo é muito grande e quando há crise de um lado, não há crise do outro, e daí também os nossos primeiros mercados foram a África do Sul e o Brasil. Para esta expansão internacional, a Domática contou com o apoio da Ash Ventures. A capital de risco do Grupo Espírito Santo investiu 1,7 milhões de euros na empresa no final do ano passado. E as perspectivas de crescimento para os próximos anos são animadoras. Nós pensamos crescer todos os anos mais de 100% ao ano, portanto é muito interessante. Nos próximos 3 anos, o nosso objetivo é faturar 50 milhões de euros. Esta plataforma foi lançada no mercado em 2009 e junta o melhor de dois mundos que raramente se entendem, o software e o hardware. Mas agora há um conceito universal que é prioridade em todos os países: a redução de custos através de sistemas de eficiência energética. O Rulergy, idealizado pela Domática, vai mais além do que já é conhecido. Portanto, este produto, no fundo, monitoriza todos os consumos energéticos que queremos monitorizar, transporta para a cloud essa informação, consegue depois demonstrar através de relatórios e gráficos, mas onde achamos que o Rulergy ele próprio é diferenciador nessa área é que consegue entregar ao cliente um acesso em tempo real à sua instalação, conseguindo ele fazer controle direto e implementar regras que ficam a funcionar com controle sobre o seu sistema, ou seja, a maior parte dos sistemas monitorizam e emitem relatórios, não atuam. Nós conseguimos atuar, além de conseguir atuar remotamente, conseguimos implementar regras que também atuam sobre o sistema para corrigir. E já tem resultados práticos. Há empresas que, desde o início do ano, já reduziram os custos com energia em 53%. Com a Rulergy a servir de porta de entrada para novos mercados, a Domática vai levar as duas caixas tecnológicas também para a Bulgária, Eslovénia e Croácia ainda este ano. A BP está em dificuldades para concretizar aquele que é o maior desinvestimento de sempre da empresa britânica. A petrolífera quer vender a sua posição no consórcio de exploração de petróleo que mantém com os oligarcas da AAR, donos da TNK. A BP quer vender os 50% que detém na parceria, avaliados em 30 mil milhões de dólares. A empresa terá sido abordada para vender a uma das empresas estatais da Rússia, diz o Financial Times. Mas a outra parte do consórcio, a AAR, quer adquirir a posição da BP e está a servir-se de um acordo que existe entre a TNK e a BP que impede qualquer uma das duas de divulgar informação a terceiros sobre questões operacionais do consórcio. Este acordo impede que qualquer empresa interessada em comprar a posição da BP faça o trabalho de due diligence para avaliar a oportunidade e riscos da operação. O diferendo deverá continuar nos tribunais. A parceria entre a BP e a TNK durará 9 anos e tem sido um dos investimentos mais rentáveis da petrolífera inglesa. Contribui com cerca de 1/3 da produção total da BP, 27% das reservas e deu um retorno de 19 mil milhões em dividendos.
A parceria começou a correr mal no ano passado, quando a BP se associou a outra empresa russa num consórcio e a TNK impediu a colaboração em tribunal. Altura agora para o consultório com Alda Martins. Hoje voltamos ao tema do IMI. Está em curso a reavaliação patrimonial dos prédios urbanos, uma avaliação que irá determinar o aumento do imposto para os próximos anos. No entanto, estas avaliações têm estado a suscitar duras críticas. É exatamente sobre esse tema que falamos hoje no consultório empresarial. Olá, Diogo Bernardo Monteiro. O que é que está de facto aqui em causa? Mas antes de mais, antes de lhe perguntar o que é que está em causa, vamos voltar ao tema desta avaliação dos prédios urbanos. Já falámos aqui, mas era bom relembrar os nossos telespectadores sobre o que é que isto significa. Bom, como nós sabemos, e de facto já abordámos esta questão, existe um imposto que se chama IMI, Imposto Municipal sobre Imóveis, que é pago pelos proprietários, pelos usufrutuários, pelos superficiários, relativamente aos imóveis que detêm ou nos quais usufruem. Este imposto, que é pago anualmente, é calculado a taxas que variam conforme se os imóveis já foram avaliados nos termos do Código do IMI ou não. Para dar aqui uma ideia, falamos entre 0,5 e 0,8 os que ainda não foram avaliados, e entre 0,3 e 0,5 os que já foram avaliados, e este imposto incide exatamente estas taxas sobre o valor patrimonial tributário. Ora, está em curso, até por pressão da própria Troika, que consta do memorando da Troika, uma reavaliação dos prédios, de modo a subir esses valores patrimoniais e, deste modo, aumentar a receita do IMI. E, portanto, está agora em curso todo este procedimento de determinar qual é que é o novo valor de todos os prédios do país que ainda não estivessem avaliados nos termos do Código do IMI. Muito bem, feito este esclarecimento inicial, afinal, quais têm sido as críticas no âmbito desta reavaliação? As críticas justificam-se se nós olharmos, sobretudo, para aquilo que acontecia neste momento a nível dos procedimentos de reavaliação. Atualmente, essa reavaliação acontecia quando existiam determinadas circunstâncias, por exemplo, uma casa era alterada ou era vendida, e aí o contribuinte ia apresentar uma declaração, juntava as plantas da Câmara, era o próprio contribuinte que apresentava e que preenchia essa declaração, e depois havia uma vistoria para verificar se os elementos declarados correspondiam à realidade ou não, e depois, então, é que era determinado o valor patrimonial. Ora, a verdade é que este procedimento, agora, nesta fase de avaliação, foi substancialmente alterado e é aí que se justificam as críticas. Por um lado, desapareceu a declaração do contribuinte, ou seja, é a própria administração fiscal que, socorrendo-se dos dados que tem e dos dados que existem nas câmaras municipais, vai promover essa avaliação. Portanto, desde logo não há o controlo do contribuinte quando está a fazer a declaração, porque é muito mais fácil para mim declarar como é que é a minha casa, que eu conheço-a bem, do que um funcionário que tem apenas documentos à sua frente e que os documentos podem estar errados. Não tem a mínima capacidade crítica. Outra circunstância diz respeito ao facto de, nesta avaliação geral que está a ser feita, ser dispensada a vistoria. Ora, se nos outros procedimentos, nós tendo uma vistoria, podemos verificar se existem erros na declaração ou erros na planta, neste caso, não havendo essa vistoria, os erros permanecem sem que se consiga, de facto, corrigi-los, porque não existem dados. E perante estes erros, o que é que se pode fazer? O procedimento adequado para reagir quando temos situações de erro, e convém, nunca é demais relembrar, o procedimento adequado é pedir uma segunda avaliação no prazo de 30 dias após a recepção da notificação. Isto é extremamente importante, porque muitos contribuintes recebem esta notificação, olham para o valor patrimonial, não dão valor, não compreendem o impacto que aquilo irá ter, porque ainda não estão a receber o IMI, portanto ainda ninguém lhes está a pedir dinheiro para pagar, e depois, mais tarde, quando vem a liquidação de IMI com valores absolutamente estratosféricos, porque existiram erros, já é tarde demais para pedir esta segunda avaliação, porque o prazo dos 30 dias já foi ultrapassado. Portanto, nunca é demais recordar que é necessário verificar o valor dessa avaliação e pedir segunda avaliação se for caso disso.
Mas em qualquer situação deve fazer-se ou pedir-se essa segunda avaliação para qualquer tipo de situação? Não, apenas para as situações em que efetivamente se verifica um erro. Ou seja, nós devemos receber a notificação, verificar se existem elementos na descrição e que estão na base dessa avaliação, se estão corretos ou incorretos, e apenas no caso de estarem incorretos pedir a segunda avaliação. Por uma razão muito simples, é que a segunda avaliação, se não der lugar a uma redução do valor patrimonial, é paga pelo contribuinte, e no mínimo cerca de 200 euros. Portanto, para não incorrermos nesses custos desnecessários, convém fazer o pedido de segunda avaliação única e exclusivamente nas situações em que efetivamente existem erros. Podemos concluir pelas suas palavras é que no ano que vem vamos todos pagar mais IMI? É isso? Genericamente vai-se pagar mais IMI. Aliás, o objetivo é esse. Mas se todos e cada um de nós iremos pagar mais IMI, não é necessariamente uma conclusão correta. Em primeiro lugar, porque poderão existir algumas avaliações que, na verdade, vão se reduzir. E isso, naturalmente, implica menos IMI. Por outro lado, mesmo nas situações em que existe um aumento ou uma manutenção, mas em que esse aumento é pequeno, na medida em que as taxas aplicáveis aos imóveis reavaliados são mais baixas do que as taxas aplicáveis aos imóveis não reavaliados, poderá dar-se uma redução, efetivamente, do IMI, ou pelo menos este não aumentar. Existe depois uma outra circunstância que diz respeito a uma cláusula de salvaguarda. É que, efetivamente, para 2013 e 2014, que é quando esta medida terá impacto, existe aqui uma limitação face ao aumento do IMI que pode ocorrer. E, portanto, isto está limitado face àquilo que se paga atualmente, a um aumento de 75 euros ou a um aumento de 1/3 daquilo que se paga atualmente, em função de, verificando-se qual é o critério que dá um aumento superior. Portanto, se 1/3 for superior a 75 euros, o aumento pode ser de 1/3. Mas, de qualquer maneira, sabemos que o aumento também não poderá ser assim tão desproporcional face àquilo que se paga atualmente, no entanto, limitado a 2013 e 2014, porque depois para 2015 já não há limite. Diogo Bernardo Monteiro, obrigada. Voltamos a encontrar-nos daqui a 15 dias. E na reta final do projeto Empresa, fique com o Como se Faz. Quando o tempo é escasso no dia-a-dia, há que rentabilizá-lo na cozinha. E nada como ter uma refeição pronta a comer no congelador para conseguir servir o almoço ou o jantar em poucos minutos. Faça o favor de se sentar à mesa, hoje convidamos-o a experimentar a sorda de camarão. Como em qualquer receita, esta também começa com os ingredientes e o controle de qualidade existe desde o primeiro momento, assim que as matérias-primas são distribuídas. Cada uma tem o seu lugar, as matérias-primas secas, como o pão ou o sal, ficam neste armazém. As congeladas, como o miolo de camarão, são colocadas na câmara de congelação a 25 graus negativos. E as matérias-primas em natureza, como os coentros, são guardadas na câmara de refrigeração. Já temos os ingredientes, agora vamos escolher as quantidades necessárias para confeccionar a sorda de camarão. Existe uma ordem de aprovisionamento, que é, como quem diz, uma receita, onde consta a descrição do produto e a quantidade. Neste caso é preciso pesar os alhos, o sal e os coentros. Não são adicionados corantes nem conservantes, apenas margarina, que já tem estas propriedades. Por dia são produzidas 10 doses de açorda, por isso é necessário dosear cada ingrediente em 10 porções iguais. Em seguida, começa a confecção. As funcionárias da cozinha vão buscar os ingredientes previamente pesados e sabem que uma parte desta receita já foi adiantada pelo turno anterior. Diz quem sabe que o que está dentro desta panela é que dá o verdadeiro sabor à açorda. Chamam-lhe água forte de camarão e aqui dentro o que está? Camarão inteiro, ou seja, com casca e cabeça, triturado e ligeiramente frito em azeite. Juntou-se água, levantou fervura e já cheira. Entretanto, é preciso picar os alhos que chegam à cozinha inteiros e congelados. De seguida, na panela ao lado da água de camarão, confecciona-se o resto da receita. Coloca-se o azeite,
os alhos previamente picados e liga-se a marmita a vapor. Em média, cada panela demora 40 minutos a ser confeccionada. Depois de o alho começar a ferver com o azeite, é adicionada uma parte dos coentros. Em seguida, junta-se a água de camarão e o sal e espera-se que levante fervura. Enquanto isso, na zona de empratamento, o miolo de camarão cozido e congelado é colocado nas diversas porções. De regresso à cozinha, coloca-se o pão na panela e o resto dos coentros. Quando está pronto, a panela é transportada para a zona de empratamento. Nas porções onde já está colocado o miolo de camarão, junta-se à açorda. Esta espécie de mangueira serve para distribuir o conteúdo da panela pelas diversas porções, na mesma quantidade. Os tabuleiros estão agora prontos a seguir para a próxima etapa, a congelação. Ao contrário dos frigoríficos que temos em casa, que foram feitos apenas para manter a temperatura, aqui a comida vai quente para o túnel de ultracongelação para que as propriedades se mantenham nas melhores condições. A temperatura destes túneis chega a atingir 40 graus negativos. 75 minutos depois, a açorda está congelada e segue para a embalagem. Depois de embaladas individualmente, são colocadas em caixas de cartão, depois em paletes e embrulhadas em filme transparente. Todos os dias, esta fábrica produz 2 toneladas de açorda de camarão, que poderá encontrar num super ou hipermercado perto de si. É o ponto final neste projeto Empresa. Mostramos-lhe o que andam a fazer as empresas, damos-lhe a conhecer os empresários. Todas as semanas no ETV.